Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade bendita. Queremos convidar-te aos mestres protetores para que possam criar uma cúpula de proteção, para que haja alegria, harmonia, paz, luz, amor, aqui em toda a nossa caminhada. Que em nome de todos da luz, acima de tudo, em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por iniciado mais esse bendito encontro, dando todos juntos, graças a Deus. Então, que tenhamos todos uma boa tarde. Vamos com algumas considerações aqui antes do nosso tema. Falar um pouquinho a respeito dessas comemorações que aqui mais no Oriente, no Ocidente, que é comemorado por causa das influências da Igreja Católica, tais como a Páscoa, a Sexta-feira da Paixão e outras datas criadas por elas. É importante para quem tem fé, para quem decodifica exatamente o que isso representa, é de grande valia. Tudo que é altruístico para a luz é importante, mas o que se vê é muita hipocrisia. Sexta-feira da Paixão sem carne. Por quê? A carne faz mal na Sexta-feira da Paixão, então ela faz mal 365 dias. Então é muita hipocrisia comemorar o nascimento de Jesus no Natal, e muitas pessoas se comovem. Natal sem fome, vamos entregar alimento para as pessoas, que pelo menos no Natal fica a fome todo dia. A fome é todo dia, domingo de Páscoa é todo dia. Comemorar datas com festas, com presentes é uma coisa. Comemorar datas fazendo reflexão do que representa aquilo é outra coisa. Então, o que estamos fazendo para vivenciar os ensinamentos que Jesus nos deixou? É de grande valia. Paralelamente, pode-se fazer, nós estamos na carne, pode-se fazer comemorações, troca de presentes, mas não só isso. O que se vê mais é só isso. Poucos procuram vivenciar verdadeiramente os ensinamentos que os mestres nos deixaram. Então, que façamos uma reflexão a respeito disto. O que representa a diversidade em nossa vida? Nós estamos num mundo dual, onde existe o bem e o mal, isto é dual, onde existe diferenças para que nós possamos ter parâmetros, para que possamos sermos cutucados com vara curta para sair de uma inércia despolarizando conceitos e paradigmas. Então essa diversidade ela foi criada para que pudesse ser matéria essencial na tridimensão. E à medida que nós vamos crescendo e evoluindo e mudando para oitavas superiores, vai eliminando o livre-arbítrio, vai eliminando a diversidade, vai desaparecendo os corpos inferiores, então vai mudando de padrão. Mas enquanto estivermos aqui, encarnados num corpo físico, nessa matéria tridimensional, há necessidade de tudo isso que nós estamos vendo, de política suja, de clima diferenciado, uma hora muito quente, outra hora muito frio, dualidade. Muita gentes embrutecidas com conceitos primitivos ainda, de instintos, faz parte dessa escola.
muita maldade, muita esperteza, faz parte dessa escola. O que não faz parte é aqueles que adquirem uma certa consciência, ficar preso a isso, está uno a isso, está codependente disso. Isso não faz parte. Então há necessidade que tenhamos essa compreensão e possamos lutar para isso. O que eu posso fazer para estar aqui sem fazer parte disso aqui? Eis a questão. É difícil? Dificílimo. Dificílimo. Não é negado, nenhum mestre nega isso. É uma escola muito puxada, muito difícil, porém não é impossível. E quanto mais a gente se esforça, se capacita, menos difícil vai ficando. Então, não queiramos mudar o que fora muito bem programado. Esse cronograma foi programado, muito bem elaborado pela luz, para que pudesse ser assim. Então, vamos analisar. Se a luz quisesse tirar esse Supremo Tribunal Federal, que desaparecesse, era coisa de um piscar de olhos, mas não é assim que procede, é diretamente proporcional a uma força atrativa. Essa força atrativa é o nível de uma consciência coletiva, que faz com que tenhamos dirigente à altura dessa consciência coletiva, e a gente não percebe isso. A gente quer que mude lá e não nos mudemos aqui, internamente. Mas se eu me mudar e a maior parte não mudar, o que vai acontecer? Vai continuar tendo essa sujeira, só que eu me mudando, e eu não vou fazer parte disso aí, eu não vou sofrer com isso aí, eu vou aprender com isso aí e vou ajudar nisso aí. Vai modificando as coisas, vai modificando. A gente não quer tudo certinho, quer que seja de acordo com aquilo que a gente acha que deve ser, e não é assim. Nós devemos mudar internamente daquilo que achamos que devemos mudar. E para achar, tem uma frasezinha que eu vi que é muito legal. Como mudar o que se desconhece? É difícil. Como mudar o que se desconhece? Se eu não me autoconheço, como que eu vou trabalhar para mudar alguma coisa em mim, se eu não me autoconheço? Então aí vem a necessidade do autoconhecimento. O autoconhecimento vem através da reflexão diária. Como foi meu dia? Como que eu dormi? Como que eu me alimentei? Como que eu levantei? Quantas lágrimas eu enxuguei? Quantos sorrisos eu dei? Quantos bens eu fiz? E aí eu vou me autoconhecendo. Eu vou percebendo a minha força e as minhas fraquezas. Através da minha força que eu vou corrigir as minhas fraquezas. E muitas vezes a gente não conhece a força e quer transmutar as fraquezas através do ego negativo. Não consegue. Não consegue. Então nós precisamos basear naquilo que Jesus nos ensinou. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, desde que se conheça como ser divino, não como uma psique de uma mente que mente constantemente para a gente. Aí não tem jeito. Como consertar o que não se considera errado? Como consertar aquilo que não considera errado? Uma pessoa, ela se torna fanática se começar a seguir as escrituras sagradas ao pé da letra, sem entender que essas escrituras que estão ao nosso alcance está aproximadamente 65% a 70% distorcidas daquilo que o mestre nos deixou. Então, como uma pessoa que não sabe dessas distorções, ela acha que tudo que está nas escrituras sagradas
é que Deus que mandou através de Moisés. Não é assim. Houve uma alteração, houve uma distorção muito grande, principalmente da Igreja Católica para interesses de poder, Então, como consertar o que não se considera errado? É necessidade da gente procurar entender o verdadeiro propósito, o verdadeiro significado dos legados deixados por tantos mestres, principalmente por Sananda, o maior deles, Sat Sai Baba, Dalai Lama, Buda e tantos outros que passaram, estão e passarão conosco, deixando legados. Esse é o caminho que devemos trilhar, o caminho baseado no amor incondicional, não no amor que tem condição. Eu te amo, mas preciso que você me faça isso. Eu te amo, isso é amor com condição. E o amor incondicional é que não espera, exige e peça nada de volta, nada de troca. Onde buscar o caminho certo? Através da interiorização, através do aquietamento da mente concreta ligada ao ego negativo, ou melhor, ou seja, através da consciência crística, através da mente abstrata, através da conexão sincera com a nossa poderosa presença do Eu Sou, através da conexão com o eu interno, o meu espírito. Aí tem a sabedoria, aí tem as intuições com clareza, através dos meus mentores, através dos anjos guardiões, através dos seres da nossa hierarquia, através da família cósmica. Aí vem uma avalanche de informações, de intuições, para que nós acessemos os locais onde possa nos ajudar, expandir a nossa consciência, perceber a verdadeira sintonia com sinceridade ao Pai Maior, através dos ensinamentos deixados por tantos mestres. Aí nós vamos percebendo o verdadeiro caminho. Em quem acreditar? Cada um tem sua devoção. Cada um acredita no mestre, baseado no amor verdadeiro, nas orientações deixadas por eles, para que nos tornemos uma pessoa melhor. Então, se eu acredito num santo, o que esse santo me trouxe para eu acreditar nele? Eu tenho muita fé que ele vai curar as minhas doenças, vai afastar o mal de mim. Já começou errado. Quem afasta o mal de mim, de cada um de nós, é a nossa transformação, é a nossa mudança interior, é a nossa reforma íntima. Isto que afasta o mal, não o santo. Mas eu vou carregar uma cruz. Tudo isso são explanações sem crítica, sem julgamento, sem afrontar conceitos. É mais para reflexão, entenda isso. Então o santo, ele está ali, é para um ser de luz, para que possa, na nossa meditação, a gente se conectar com ele e receber intuições para trilhar um caminho mais correto. Então, através de uma fé que eu tenho em Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora de Fátima e tal, não importa se ela existe ou se não existe, importa que eu tenha uma fé nela, que eu me concentre e eu fique com muito fervor ligado a esse ser de luz. Através deles aparecerá nosso anjo guardião, nossa família cósmica nos intuindo. Olha, Celso, procura ser mais amoroso, porque você está muito rancoroso, você não está perdoando. Vem esses estados.
Não, a maior parte da humanidade, porque muitos chamados, poucos escolhidos, quer milagres, quer que o santo resolva a sua vida e ele continua fazendo besteira, continua não perdoando, continua cheio de anomalias dentro da sua matriz energética ser transmutada. Isso é hipocrisia. Está na hora da gente perceber que nós estamos aqui para adquirir mérito de conquista, não favores. Favores através da espiritualidade a gente recebe quando está exaurido, quando está no fundo do poço, quando a gente não tem força, eles vêm, nos levanta, nos enche de energia através do amor e nos intui, agora é com você. O que é para você, nós não podemos fazer, senão o mérito é nosso, não o seu. Então eles estão aí sim, para nos dar ajuda, mais ajuda através do amor, através da intuição, através dos ensinamentos deixados, através de legados. Isto é conexão sincera, isto é uma devoção com conexão sincera. Por que somos atacados constantemente? Nessa dualidade, há necessidade de uma força atuante. A gente sempre fala, para dar um salto quântico consciencial, é necessário uma força atuante. Nós temos um núcleo e temos órbitas. E temos partículas girando em torno desse núcleo. E cada órbita tem várias partículas. Se não houvesse uma quanta atuando nessas partículas, nós simplesmente ficaríamos eternamente numa órbita, sem dar salto quântico consciencial. Então essa dualidade, essa diversidade vem atuando como quantidade de energia suficiente para deslocar uma partícula de uma órbita para outra. Então vem uma força atuante aqui, desloca essa partícula para outra órbita. Isto chama-se salto quântico consciencial. Então, quanto mais quanta nós tivermos, mais rápido daremos num salto quântico consciencial. Então, aquela frase que diz assim: quanto mais revolto estiver o mar, melhor se torna um bom marinheiro. Quanto mais matéria tem numa escola, numa faculdade, mais capacitado fica o aluno. Não só do diploma, mas capacitado. Então essa força atuando como a diversidade, ela nos tira de uma inércia. Ela ajuda a despolarizar conceitos e paradigmas. Exatamente o que está acontecendo agora conosco, com mais intensidade. Nós começamos em 2012 um processo de revolução. E essa revolução nada mais é do que uma quanta maior de energia para nos tirar de uma inércia, para despolarizar conceitos e paradigmas. E feliz aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. 85% dessa humanidade não quer, não gosta e vai perder um precioso tempo que poderia aproveitar para sua evolução. Vai repetir de ano, não atingirão o referencial mínimo para permanecer no mundo multidimensional baseado no amor incondicional. Então, à medida, quando que isso vai ter um fim, esses ataques? Esses ataques dos irmãos errantes, eles são, é como se não tivesse fim, mas depende se a gente vai permitir esses ataques
ou não vai permitir. Vai acessar esses ataques, vai absorver esses ataques ou não. Porque o plano errante, ainda hoje, eles atacam Jesus. Eles não gostam de Jesus. Jesus é atacado por eles. Jesus, nesse quilate de um ser mica-criador, um ser avonal, ainda ele é atacado por esses seres, é atacado, mas eles não absorvem. Eles não têm poder de mexer, de ferir, de ocasionar danos em Jesus. Por quê? Porque ele não abre, ele não está na mesma sintonia. Ele é atacado, mas não absorve. É isso que nós precisamos entender aqui. Nós nunca vamos deixar de ser atacados, mas nós podemos mudar de oitavas e sair da mesma faixa que do astral inferior, onde habita os irmãos equivocados da luz. Então, força semelhante atrai força semelhante. Se eu vibrar no ódio, na raiva, no orgulho, na ostentação, na vaidade, na procrastinação, na maledicência, na inveja, na luxúria, enfim, todo esse sentimento negativo, aonde eu vou vibrar? No astral inferior. Se eu vibrar no perdão, no amor incondicional, na fraternidade, na caridade, aonde eu vou vibrar? Numa oitava superior, sem ser no astral inferior. O que vai acontecer? Eu vou elevar minhas vibrações e os irmãos errantes não vão ter força de me atingir. Muito embora eles vão tentar de todo jeito. Então, como a gente muda de oitava superior? Como que a gente se eleva? Transmutando sentimentos negativos. Nunca deixando de esquecer que para a gente resgatar erros, fora da caridade não há salvação. A fraternidade é fundamental, porque nós ferimos, nós fomos antifraternos com os nossos irmãos lá atrás. Para que possa redimir esses erros, nós precisamos ser fraternos. Nós precisamos praticar a fraternidade. Nós precisamos praticar a caridade. Nós precisamos praticar o amor incondicional. Nós precisamos praticar o perdão. Perguntas? Então vamos ter o problema. Eu assisti um filme esse fim de semana que tinha um ser, ele foi muito mal criado com os pais dele, ele tinha horror de Jesus, ele tacava pedra em imagem, tacava pedra no crucifixo, ele está sendo atacado. Quantos seres aqui não atacam Jesus, não blasfemam, não gostam de Jesus? Quantos seres encarnados aqui? Quantos seres obsessores? Quantos seres que a gente trabalha que odeia Jesus? Quantos seres? Aqui, no nosso meio. Atinge ele? Não atinge. Ele fica aborrecido com ele? Ele tem compaixão por esses seres. Tem compaixão. Então, esses seres equivocados, eles ainda emanam muita energia negativa. Que isso representa para esses seres? Representa muita pedra no seu caminho. Representa muito, não porque Jesus vai castigá-lo, mas cada um segundo as suas obras, cada um segundo as suas obras. Não precisa não só gostar de Jesus, não gostar do seu semelhante, ter raiva do seu semelhante, está criando empecilhos, entraves para o seu crescimento espiritual.
Ou você duvida que não existe uma grande parte da humanidade que não gosta de Jesus? Você duvida disso? Não, ele não sente nada. Ele não sente nada. Ele tem misericórdia, ele tem compaixão. E se a gente se espelhar nessa comparação? E se a gente se espelhar nessa comparação? Vai falar que não tem gente que te odeia? Com certeza. Amém? E se a gente, ao invés de ficar aborrecido ou sentido... Até no meio que a gente convive, religioso, assim, você sente a vibração da Sente. pessoa. E o que nos compete a fazer em relação a essa comparação com seres de alto quiláter mais do que a gente? Eles, ao invés de se aborrecer, eles, ao invés de ficar triste com isso, eles têm compaixão, eles mandam luz. E a maior parte daqueles que são atingidos aqui na Terra, ao invés de mandar luz, ao invés de ter compaixão, fica ressentido, magoado e com vingança, querer vingar. A maior parte. 85% dessa humanidade, ela está equivocada no que precisava fazer em função dos legados que Jesus deixou. Você entendeu a comparação? Que esses exemplos que a gente precisa pegar e colocar em prática. É difícil a gente amar alguém que nos odeia? É difícil, sabe por quê? A gente não treina muito isso, não pratica muito isso. É difícil a gente perdoar alguém que está nos fazendo mal constantemente. É difícil, porque a gente não entende realmente o significado disso. Se a gente começar a praticar, se a gente começar a expandir a nossa consciência e entender através da consciência crítica, não vai ser tão difícil como está hoje. Hoje para muitos de nós. Então, as pessoas, elas estão equivocadas através das suas atitudes. Porém, são nossos irmãos, criados pelo mesmo Pai. Se eu não gostar do ser por causa das suas atitudes, eu não gosto dele, não gosto de mim, não gosto de Deus, porque nós somos um com todos. Nós somos um com todos. Agora não, por causa das atitudes da pessoa, a gente tem raiva do ser. O ser. A gente não conversa, tem ódio da pessoa por causa das suas atitudes. Agora, nós deveríamos já ter esse tipo de comportamento, ao invés de deixarmos de gostar da pessoa, nós deveríamos aprender a dar limite às suas atitudes. As suas atitudes. Você vai fazer o que você quer até a hora que chega o meu direito. Até a hora que você não me prejudica. Então eu posso sim, com equilíbrio, harmonia, amor e controle, dar limite às atitudes da pessoa. Não deixar de gostar da pessoa por causa das suas atitudes. Eu não sou obrigado a conviver com a pessoa só porque eu tenho que gostar da pessoa. Eu não posso ter ressentimento da pessoa por causa das suas atitudes. Aí é que mora a chave. O plano espiritual, eles falam constantemente as distorções, principalmente que as igrejas pregam até hoje, que Deus uniu, o homem não separa, acha que é matrimônio. Não é um matrimônio. Não é um matrimônio, é o amor verdadeiro, é a unicidade divina. O matrimônio, ninguém é obrigado a viver num relacionamento doentio. Ninguém é obrigado a viver num relacionamento doentio, mas não é porque qualquer coisa que vai desistir. Nós temos que esgotar os nossos recursos para que esse relacionamento não seja doentio. Eu ceder
fazer encontro de casais, e não sei o quê, ir no psicólogo, e lutar para que haja, se há amor recíproco, lute para ficar junto, até gastar o último recurso. Nós não precisamos, segundo a espiritualidade, viver num relacionamento doentio, um prejudicando o outro. Isso não for explicado nas escrituras, foram distorcidas. Então, o que é o amor verdadeiro? O amor é aquele que a gente aprende a dar limites sem deixar de gostar, de amar a pessoa. Nós não podemos viver junto dessa pessoa caso ela não permita que esse relacionamento seja sadio. Então nós precisamos ter uma postura firme para tirar ressentimento, para tirar a maldade dentro de nós. Agora, de viver junto ou não viver, isto vai depender do tipo de relacionamento, se é doentio ou se é sadio. Precisamos entender isso bem. Oi? Em relação aos ataques da virtude, conforme foi colocado, não é fácil, né? Não é fácil de assimilar isso. Né? Jesus, conforme a irmã colocou, Jesus possa ser atacado. Quer dizer, esse entendimento, essa absorção, realmente é difícil da compreensão. Então a pergunta é a seguinte: esse ataque, entre aspas, né, propriamente dito, ele teria motivações além de religiosas. Por que exatamente esses ataques? Por causa da ignorância, o instinto ainda que seres vivencia dentro de si. Mas isso aqui na tridimensão? Na tridimensão. Nenhum ser fora da tridimensão não vai atacar Jesus, não vai querer o mal de Jesus. Aqui, nesse mundo perverso, nesse mundo cruel que a gente vive, nesse mundo de ignorância, porque muitos estão recém-chegados de uma alma grupal, que vivia através de instintos, e estão se libertando de instintos. E qualquer revolta que existe deles, eles atacam a Deus. Eles atacam assim, xingando, blasfemando. Essa é a forma de ataque. Essa é a forma de ataque. Essa é a forma de rebeldia contra o Criador, contra o Jesus. Eles não têm noção do que isso representa. Eles se acham dono de si. A gente traz um político aí de alta esfera, um desses que faz tanto mal. Então, a gente fala para eles: você tem noção de lei de causas e efeitos? Essa lei eu que faço. Você tem noção que um dia você pode receber isso? Eu me garanto. Eu não sou subordinado a esse Deus seu que você conhece. Isso é um ataque, isso é uma rebeldia por causa do nível de consciência que ele se encontra. Não pode ser, em relação a isso, não pode ser nem dizer que existe uma dualidade aí, porque a dualidade propriamente ela não existe nesse momento. Né? Então, aqui entra nesse como consertar o que não se considera errado. Ele está certo. O ateu, ele acha que ele se garante. Ele acha que não tem lei, ele pode fazer o que for que ele se garante. O Lúcifer, ele achou que ele se garantia. E hoje está passando horrores, não como castigo divino, mas por uma lei de causas e efeitos. Então esses ataques existem por causa da ignorância, por causa do atraso ainda. Quanto mais o ser procura expandir a sua consciência, mais ele entra numa consciência crística e mais rápido ele se liberta do instinto. Porque tudo é baseado no instinto. O próprio livro de Urântia, ele coloca muito bem que seja a dualidade. Né? Da mesma forma que existe o instinto, propriamente dito, de animalístico, existe também a necessidade de uma evolução espiritual. Essa é a dualidade. Né? Você vê um animal, o animal vive para comer, procriar, sexo animalesco, aquele sexo selvagem. Você vê os seres embrutecidos, a promiscuidade,
grita, vai em baile funk, toma tudo, droga, tal, e só pensa em sexo, promiscuidade, sabe? Só isso, é instinto. É instinto. Quando começa a despertar uma consciência e partir para uma consciência crítica, aí vai mudando. É um instinto muito enraizado ainda, né? É enraizado. E os mestres nos dizem o seguinte: não julgue a pessoa pelo nível que ela se encontre, porque cada um fala e reage aquilo que pode e sabe fazer, está ao seu alcance. Se o mestre fosse ater ou ficar focado nas nossos deslizes, nós seríamos bombardeados de crítica toda hora, porque em relação ao mestre de uma certa envergadura, nós estamos ainda muito elementar, muito grosseiro. Os nossos procedimentos em relação ao mestre superior é ainda muito grosseiro. E nós não somos punidos e criticados por eles, nós somos incentivados. Esta é a melhor maneira da gente se espelhar e agir assim com os nossos irmãos. Esses políticos, eles não têm noção do mal que eles estão cometendo, não só para uma nação, mas para eles. Eles não têm noção. Não tem noção. Não tem. Eles acham que eles se garantem. Amanhã, se é que muitos não vão querer nem reencarnar outra vez para reparar os erros. Vão se enfileirar como líder trevoso na caminhada trevosa da autodestruição. Mas aqueles que caírem na real e quiserem ter nova chance, vão escolher provas muito difíceis para resgatar os erros cometidos, porque tudo é levado em consideração. Uma atitude deles lá prejudica um hospital, prejudica uma escola, prejudica a criança para alimentação, prejudica um monte de coisa. E são karmas. São karmas que vão ser analisados através do conselho kármico. Agora, Celso, esses políticos, por exemplo, de uma maneira geral que você está falando, né? Que são, na verdade, na sua trajetória, na sua história, tidos como verdadeiros ditadores, né? Isso não é agora, isso já vem de algum tempo. Esses políticos, a tendência é que eles tenham provas mais duras, que a aprovação deles seja realmente mínima, mas a ser aguçada, mais intensa do que outros, no caso. Vem com provas e vem. Você vê, o mundo não suporta mais extrema esquerda e extrema direita. Não suporta. O socialismo democrata é que as crianças vão entrar, sabe? E trazer condições de igualdade, trazer condições de não... Você vê o que ocorreu com esse castelo lá em Paris. Isso daí foi para reflexão. Apareceram milionários para reconstruir aquilo lá e tal. Muita gente passando fome, ninguém liga no seu país. Muita gente passando fome, são valores. Mas por que eles fazem isso? Porque o mundo inteiro vai saber que ele ajudou. Não, Celso, inclusive, quer dizer, ele ajudou, mas fundamentalmente a propósito do que você já falou até a respeito da ambulância. Desconto, não sei o quê, aquele negócio, vantagem. Isso é para ganhar, não tem sinceridade de propósito. Porque a dedução, no caso da França, a dedução nesse tipo de situação do imposto de renda é muito alta. Então eles sabiam que ao doar, né, a fazer uma faixa de 100 bilhões, do nosso dinheiro aqui, a dedução do imposto de renda seria muito alta. Você vê a troca de valores, isso deveria ter um grande desconto para quem ajudasse instituições de câncer, instituições de escola, formar gente mais capacitada, sabe? Pagar melhor os professores, pagar melhor os médicos, dar recurso para o hospital. Não, isso não. Agora, aí é que, na verdade, entra, né, onde surge a consciência coletiva, conforme você já falou. Lá na França, por conta dessa iniciativa deles,
tem doado em bilhões de euros, houve uma manifestação contra isso. Então, por que houve a manifestação lá na França? É a camisa amarela, né? Exatamente. Por que manifestação? Porque a sociedade no mundo está mudando o nível de consciência dessa coletividade. Cada dia que passa, melhora mais o nível de consciência. Nós estamos aqui para ajudar nessa expansão consciencial, para nos tornarmos uma pessoa um pouco melhor hoje, um pouco melhor amanhã, para ter essa consciência. E amanhã nós estaremos unidos, reivindicando os nossos direitos. Aí sim nós vamos ser dignos merecedores. Hoje aqui no Brasil, eu falo muito em função do que a espiritualidade nos fala. Nós estamos muito enfraquecidos perante essas meia dúzia de seres equivocados que estão lá governando o país, principalmente o Supremo, que governa o país, que é uma ditadura, é ditadura dentro do Supremo. Por que isso? Porque nós somos desunidos. Em primeiro lugar, omissos. Em segundo lugar, desunidos, brigando com ala, ideologia partidária. Não, a esquerda é melhor, não, a direita é melhor. Fica essa briga aqui, só fortalece eles lá. Porque não tem união. Se a gente nos unir um Brasil melhor, não tem esses irmãos equivocados que sustentem, porque é diretamente proporcional ao nível de consciência numa coletividade. E nós não percebemos isso. Isso aí gera uma energia que para eles é um alimento, né? É um alimento, é um alimento. Alimenta a facção trevosa. Alimenta, e a facção trevosa alimenta as ideias deles. Leva e fortalece todos esses. Eles ficam enriquecidos de ideias para destruir mesmo. O quanto pior, melhor. Essa é a tônica das trevas. Parece até uma simbiose, né? Mas segundo o plano espiritual, a consciência coletiva de alguma forma está melhorando, mas dentro dessa proporção, 85% não, 15% está se unindo, está sendo fortalecida com essa chegada das crianças cristal. Isso está dando muita força. Celso, Oi. por que a Inglaterra está querendo sair desse negócio da União Europeia? Então, são tudo forças antagônicas que querem interesses egoísticos, não querem interesses de uma coletividade, de uma unicidade, querem ser utópio, querem ser o melhor. E não é assim, não se procede assim. Para que ela não seja prejudicada, ela tem que ajudar muitas as partes mais fracas. Os Estados Unidos, se não mudar esse sistema de concentrar, esse sistema de pensar só neles, eles vão enfrentar, já estão enfrentando muita dificuldade por não pensar, ajudar uma coletividade. Em outros países, eles são muito egoístas, sabe? Eles acham que eles se garantem, eles não dependem de ninguém. Isso não é assim. Quanto mais dividido, quanto mais menos pobreza, quanto menos terceiro mundo, melhor para aqueles que já estão lá em cima. Quanto mais desgraça, nós estamos vendo esses imigrantes. Vamos ver, na Alemanha, eles absorvem lá, dá uma casinha para os imigrantes e 400 euros para sustentar, na Alemanha. O pessoal também não está aguentando, o pessoal está sem emprego, absorvendo tudo, então está ficando um descontrole geral. E eles precisam mudar essa forma de agir, de concentrar, só para ver o benefício da sua nação. Isso não funciona. Então, por isso que está havendo essa comoção, por isso que está havendo esse impacto para que haja uma despolarização.
E as crianças chegando, que estão crescendo aí, vai dar um direcionamento apropriado daquilo que é interessante para o planeta Terra, não para cada nação, para o planeta Terra. E muitos não pensam assim, muitos eu quero me fortalecer. Por que que os cientistas ainda não acessaram a energia multidimensional, essa energia limpa? Então estudam, estão aqui, estão ali, carro, luz solar, carro não sei o quê, tá? Mas tem uma energia que será na nova era, é uma energia limpa, uma energia fácil de ser manipulada e que os cientistas ainda não encontraram. Porque se encontrasse hoje, com essas ideias que tem hoje no planeta Terra, aqueles que encontrassem essa fórmula ia se transformar mais em material bélico para defender a sua nação, para se fortalecer e não para o bem comum da humanidade. Então, chegando a mais consciência crística através das crianças cristal, essas energias não vai ter mais petróleo, não vai ser usado mais petróleo, que tanto prejudica o planeta, não vai ter mais roda, já começou a ensaiar os drones da vida. E isso daqui uns 20 anos, 30 anos, já vai acabar as rodas. Então vai ser outra humanidade, vai acabar os pastos de gados, que consome 80% da Mãe Terra Gaia para criar gados, somente 20% que come carne de gado no mundo. Que cada quilo de carne produzida por esse gado gasta 13 mil litros de água. A água está sendo escassa, a água potável. E não percebe isso. As crianças cristal vão começar a modificar exatamente isso. Perguntas? Pode. Eu queria que você explicasse, porque para mim ficou claro, que quando você falou Mamãe Maria e Maria Madalena, você falou que a Madalena era um ser abonal. Isso. E que Maria Madalena, que Maria era um ser mortal ascendente. Mortal ascendente. Eu vou explicar. Então a irmã está perguntando a diferença entre Mãe Maria e Maria Madalena. Uma é ser avonal, a outra é ser mortal ascendente. Então vamos explicar isso para que não achem que eu estou falando mal da Mãe Maria. Mãe Maria é um ser abençoado, iluminada, que faz muito, não só nesse planeta Terra, mas ela ajuda muito nesse quadrante do universo local de Nébadon. E Jesus, ou a luz, escolheu Mãe Maria e José por ser um mortal ascendente que tinha muita pureza no coração e suas ramificações também não comprometia para que Jesus pudesse ser criado por ela. Então vamos entender o seguinte. Nós temos aqui o Avona, é o universo central entendido como paraíso, mas chama-se Avona, cosmicamente falando. É aqui que habita a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou Deus Pai universal, Filho eterno e Espírito infinito. São nomenclaturas terrenas designando o que é uma trindade. É aqui que cria tudo em matéria de espírito.
Fora daqui existe universos, 7 universos. 7 universos. 7 universos. Tudo que está aqui dentro é. Aqui dentro é. Tudo que está fora desse universo central está. Nós estamos como mortal ascendente, nós estamos como personalidade, a árvore está, a energia está, o sol está, os universos estão. Aqui é. E tudo que foi criado através daqui, como espírito, é. Então, eu sou a mônada, eu sou a luz divina, eu sou o amor, eu sou a vontade, eu sou o desígnio imutável. Meu espírito é. Tudo que foi co-criado por meu espírito, que eu estou agora, está. Eu estou como ser humano. Eu vou adquirindo experiência através dessa partícula pensante e vou reacoplando até chegar no meu espírito cheio de conhecimento e sabedoria, através do meu grupo monádico. Então, aqui quem foi criado aqui dentro chama-se seres avonais, porque Deus criou os filhos aqui dentro e filhos aqui fora. Aqui fora são mortais ascendentes, tem uma linhagem de experimento. Nasce, cresce, experimenta, envelhece, muda de ciclo. Essa mudança de ciclo é que determina que o ser seja mortal ascendente. Então nós estamos como mortal ascendente porque fomos criados daqui para cá. E quem foi criado aqui, muitos deles saem daqui para ajudar na cocriação aqui fora. Então tem um ser chamado Lorde Metatron, que ele é o Logos cósmicos, ele que governa todo o super-universo. Ele é Logos cósmico, ele é o criador do elétron, ele que dá forma à energia, ele que manipula a energia fora do universo central. Então, para formar um universo, é através do Lorde Metatron. E cada universo existem um grande número de universo local. Então, o nosso universo, o super-universo, chama-se Ovonton. E é dirigido pelo Lorde Melquisedeque. Esse universo. Dentro desse universo tem vários universos locais. O nosso universo local chama-se Nébadon. E esse universo local foi criado pelo Mika Criador, que saiu daqui para criar esse. Lorde Melquisedeque saiu daqui para criar esse. Lorde Metatron saiu daqui para criar todo o super-universo, para dirigir todo o super-universo. Então, Nébadon foi criado pelo Mika Criador. Mas para que ele pudesse criar esse universo, ele escolheu passar por experiência em tudo que podia existir no universo local. Ele teve 7 auto-ortogas. 7 auto-ortogas, a última dela foi encarnado num corpo físico aqui na Terra. Foi o único ser que pôde, e outro não terá essas condições de vir para encarnar num nível de Sananda, como Mika Criador, como ser avonal. Então ele encarnou aqui na Terra para ter experiência
e depois assumiu a soberania como soberano desse universo local de Nébadon. O nome dele é Sananda, nome cósmico. Aqui na Terra ele foi Jesus. Então ele veio com seu complemento divino, designada como ministra divina. Ela veio junto daqui, Mica, Criador, dando a sustentação para ele, porque sem ela não teria a força máxima que Deus criou. A união sagrada, a mônada cósmica é composta de complemento divino masculino e feminino, junto, interligado, yin e yang, junto. E essa ministra divina veio, encarnou também aqui na Terra, demorou o mesmo tempo que Jesus, demorou 1000 e tantos anos para encarnar num corpo aqui na Terra. Ela é a autoridade feminina maior que já passou pela Terra, maior que já teve aqui. Uma Mica criadora, complemento divino de Sananda, um ser avonal, tanto quanto Sananda, quanto Jesus. E Mãe Maria, o que foi? Foi um ser que estava aqui na Terra, como nós, mortal ascendente, que precisava gerar esse filho, precisava ter essa preparação toda para recebê-los, para que ele pudesse cumprir a missão, porque ele queria cumprir a missão como filho do homem, não como filho de Deus, não com os poderes que ele tinha. Ele não queria usar, tanto é que ele relutou muito. A Mãe Maria queria que ele mostrasse os poderes. Não, eu estou aqui como filho do homem. Não, mas você é o Messias, o Salvador. Não, eu estou como filho do homem. Cura essa pessoa. A tua fé te curou, não fui eu que te curei. Os peixes, ele fez milagre. Não, eu sou pescador, eu conheço onde está o cardume, eu simplesmente indiquei. Vocês que pegaram. A única coisa que ele fez, contrariado, que foi o vinho, a água para o vinho, que ele, o arcanjo Gabriel, né, que falou para ele assim, pode fazer eles que não tem problema nenhum, que é costumes do povo milenar, que não tem problema fazer. Ele fez, mas não queria usar poderes nenhum. Então ele veio com uma missão tal. E a Mãe Maria foi um ser que foi escolhido por causa da pureza, por causa da ramificação, das raízes, das famílias, tudo, e José também. Eles tinham condições de criar o filho. Mesmo assim, houve muito empecilhos, pois Jesus, mulher, eu não vou fazer isso. Ela, que com a bondade, com o amor que ela tinha, queria ajudar as pessoas, ela queria que Jesus fizesse milagre, ela conhecia o poder. E ele sempre lutando. E ela não entendia ainda isso, por ser um mortal ascendente. Então, Mãe Maria é muito importante. E como? Como muitos mestres que passaram aqui. Hoje ela se encontra em alto nível evolutivo, se encontra. Ela cresceu, ela evoluiu, cada sua bondade, não por estar só criando Jesus, não é esse mérito, é por causa da sua bondade interior, por causa da sua pureza. Então ela evoluiu a ponto de estar ajudando essa humanidade, mas fica muito distante de um nível evolutivo comparando com Maria Madalena. E ainda dizem que a Mãe Maria é mãe de Deus. Mãe de Deus. Então, olha os conceitos. Mãe Maria é um ser que a gente precisa agradecer muito, de tanto amor que ela irradia. Nunca esquecer dessa querida e amada Mestra Maria Madalena, que transmite muito amor, muita alegria. Ela carrega no colo, não só essa humanidade aqui, o universo. É uma Mica criadora, é uma ministra divina. Sabe,
a minha colocação às vezes se torna mais taxativa, não para menosprezar os valores da Mãe Maria, para enaltecer também a mãe, que é quase ninguém. Acha que foi uma prostituta, uma mica criadora que sustentou tudo isso. A Igreja Católica ainda acha que agora estão já reconhecendo, mas tem muitos aí que acham que foi uma prostituta. Olha os valores, olha o nível de consciência que se encontra na humanidade. Depois que vocês lerem o livro Urântia, ainda mais eu que recebo essas orientações baseadas no que nós lemos, em função de perguntas, de conhecimento que a espiritualidade nos traz, eles falam, eles me chamaram a atenção, você não precisa ficar chateado com isso, que a Maria Madalena não está um pingo chateada. Não vai pensar que ela está triste porque a humanidade não conhece direito, que muitos acham que é prostituta. Ela está mandando luz, ela manda alegria, ela não tem ressentimento nenhum. Mas não custa nada a gente colocar fraternalmente, sem crítica, sem julgamento, para as pessoas terem um pouquinho mais de conhecimento e buscar recursos através da literatura séria, não distorcida, ver realmente quem foi. É conhecimento que nos ajuda a ter uma postura melhor. Entendeu essa comparação? Aqui agora cabe uma pergunta. Então Deus criou seres diferenciados, um de Amona e outro de Não diferenciado, não melhor ou pior. Sabe o que acontece? Quando a gente adquirir a nossa iluminação e passar por todo esse caminho, nós vamos trocar experiência com todos os seres que estão aqui a Vonai. Eles vão nos ensinar muita coisa, nós vamos ensinar muita coisa. Não que somos pior do que eles ou inferiores a eles. Nós estamos ainda na ignorância em relação a eles, que não tem anomalia, que não precisaram passar por essa escalada. Mas nós vamos trocar experiência. que foram criados de Amona, Maria Madalena, são seres já foram criados iluminados, completamente. Não tem anomalia. Não tem anomalia. Mas então ele não cria uma diferenciação? Não cria, porque cada um é de acordo com a necessidade evolutiva, porque quando a gente chegar lá, nós vamos estar puro, como nós saímos de lá, cheio de conhecimento e sabedoria. E nós vamos trocar muita experiência com eles. Nós vamos ensinar muitas coisas com eles e eles vão ensinar muitas coisas para nós. Porque a gente ainda não tem cabeça, entendimento. Não tem por causa do nível que nos encontremos, mas a mecânica é essa. Segundo o plano espiritual, não é inferior. Deus não designou. Não tem esse entendimento. O que nós estamos passando aqui de dificuldade, achamos que é castigo divino, e não é. São necessidades para embasamento, para experiência, e também em função dos erros que cometemos. Mas não faz diferença. Deus não criou um filho diferente do outro, nem com privilégio. Não criou isso. O plano espiritual fala, mas fala com uma convicção muito grande. Todos nós somos importantes da mesma forma para o Pai. Seres afonais, tanto você precisa ver como eles tratam a gente, irmãos queridos, irmãos divinos, irmãos passando por uma experiência dura, mas que valerá muito a pena um dia que tiver consciência de tudo isso, sabe? E o sofrimento, nós é que delineamos, nós é que direcionamos para o sofrimento ou para o aprendizado com a dor necessária. Então, se a gente não quiser se enquadrar com os princípios divinos, a gente caminha aprendendo através do sofrimento. Se a gente se enquadrar através dos princípios divinos, a gente caminha nesse aprendizado só com a dor necessária. Então é uma escolha de cada um. Essa é a escola dura, essa é a escola difícil, é a
parte mais difícil da nossa evolução, segundo eles. Então um dia nós vamos perceber que não tem essa diferença. Mas, Celso, quando a gente passar para a regeneração, a gente já vai ter muito mais entendimento. Cada dia nós vamos tendo mais compreensão. Ver 10 anos atrás, como que você já teve mais compreensão? Daqui 10 anos você vai ver, na outra encarnação, na outra, vai aquilo crescendo aqui. Imagina a hora que a gente sair daqui. Imagina a hora que a gente for mundo de oitava superior, já vai ter uma compreensão melhor. Eu perguntei para eles me explicarem melhor sobre essa trindade. Eu falei, eu posso te explicar, você não vai entender nada. Posso te explicar do meu jeito, mais fácil para você entender, você não vai entender nada. Sabe quando você vai entender? Quando você estiver lá mais para frente. Se você perguntar o que é Deus, se ele veio primeiro, se já tinha alguma coisa, se é o ovo que nasceu primeiro, a galinha, você não vai entender nada. Hoje você vai entender e pode entender que Deus é uma energia de amor que está em todos os lugares. Isso você pode entender. Fora disso, se eu te explicar, vai dar um nó. Você não vai saber explicar e você não vai saber entender. Sim, a espiritualidade, assim, se você tem algum conhecimento, por que criaram essa imagem tão negativa da Maria Madalena? Porque isso, o que foi criado há mais de 2000 anos essa imagem? Então, o que ficou, né? Não foi só dela, né? Porque muitos não seguiram os ensinamentos de Jesus, as igrejas, de um modo geral, nós vamos falar aqui agora. As igrejas, de um modo geral, distorceram 60% do que Jesus deixou. Por causa de quê? Por causa de interesses egoísticos, interesses de poder. Interesse de poder. Não tem um segmento religioso que não tem a influência da força trevosa em função do poder. E esses Illuminati, foi numa época aí que surgiu um canal na Europa, não sei se foi na Europa ou Estados Unidos, que canalizou para que pudesse trazer um fortalecimento para tirar esses dogmas, tirar essas influências que igrejas, esses segmentos religiosos criaram distorcidos. Então veio com um propósito muito bom para que pudesse ajudar a humanidade a enxergar uma conexão mais sincera com Deus, sem barganha, sem poder, sem dinheiro. E esses Illuminati caiu na mão de poderosos e infiltraram a falange do governo oculto. É onde passou de ser um instrumento, eu estou generalizando, porque tem muitos seres que trabalham com sinceridade, tem a maior parte não. Então, esses seres, eles começaram a trabalhar em função de poderes, e é onde essa força trevosa se instalou através do nome Illuminati para instalar nos governos. Então entra um político, eu vou mudar, eu vou fazer tudo de bom para a sociedade, começa a enxergar o dinheiro, começa a mexer com ele, os Illuminati entram trazendo essa vontade do poder, essa ganância do poder, e também entrando a sensualidade. É o que mais eles fazem. Não viu o João de Deus? Começou a vir o poder através do dinheiro, muito dinheiro, entrou a sensualidade, porque está junto a sensualidade e o poder. Vê o que esses políticos fazem na hora do intervalo, eles levam a mulher, eles vão, isso está tudo em rede social, eles têm não sei quantas mulheres à disposição deles, festa com drogas, não sei o que lá, os nossos políticos. Isso é Illuminati, é a influência do Illuminati.
E por quê? Porque nós estamos ainda no mundo atrasado em matéria a princípios divinos. E a consciência de uma coletividade ainda está omissa, ainda está desunida, ainda não está tendo força suficiente para combater esses irmãos. Mas nós já estamos num processo regenerativo. Nós já estamos até mais da metade desse processo regenerativo em caminho à separação do joio e do trigo por completo, que se dará em 2151. Essa é a esperança, é aqueles que querem se mudar, que tenha fé, que tenha convicção que não é através do mundo, através das outras pessoas que vai ditar o seu crescimento, é através de você internamente, é através de mim. Então, se eu quero me melhorar, eu não posso ficar codependente de um sistema doentio. Eu não posso sofrer com esse sistema doentio. Então, desta maneira, a gente vai cada dia mais caminhando para a evolução. Mais alguma coisa? Você falou que 60% a 70% está escrito na Bíblia, eu também concordo. Não sei se é essa distorcido. Você já ouviu falar um livro chamado As Cartas de Cristo? Que são 14 cartas. Não vi. Tem até na internet, só ouvi saber agora, toda semana. Então, nessas 14 cartas de Cristo, seria o próprio Cristo que uma pessoa recebeu, ele ficou 40 anos, acho que tem 80 anos nesse livro, porque agora que eu comecei a ler, é bem extenso. Então, é como se o próprio Cristo tivesse incluído a ele, recebendo todas essas revelações, porque ele disse que o homem... Chama-se a Carta de Cristo. 14 cartas, as cartas de Cristo. E como que, talvez eu vou antecipar a sua pergunta, como eu devo acreditar? Eu estou me arrepiando, e aí eu comecei a ler, então ele revela até a própria personalidade, que houve uma fantasia muito grande no que foi escrito, né? Então, mas eu sei que eu comecei até, eu não comprei o livro, estou vendo pela internet, que é bem extenso, um capítulo, uma carta só, muito extenso, e demora bastante tempo. Então, no início, ele começa a mostrar a própria personalidade dele, que ele era uma pessoa impulsiva, como se fosse hoje, se fosse o dia de hoje, seria como uma criança, essas crianças que não param quietas, entendeu? Enfim, seria uma pessoa impulsiva, ele traz traços da personalidade, mas sempre no coração dele, sempre aquele sentimento de querer ajudar as pessoas. Então, e também revelações que não tem nas escrituras, dos 13 até os 30 anos. Jesus é uma sumida. Então, como que você vai pensar assim, como eu devo acreditar nisso? Como eu devo acreditar no livro de Urante? Como que eu devo no Pit Sofia, na chave de Enoque? Como que eu devo acreditar? Nas escrituras sagradas, como que eu devo acreditar? Tudo aquilo que te possa se tornar uma pessoa melhor, acredite, acredite. Se saiu essas 14 cartas de Cristo, e você começar a ler, e você está se tornando uma pessoa melhor através dela, tira, porque vai ter coisas que você não vai concordar. Não critica, deixa de lado. Dizem a espiritualidade que esse livro, o livro de Urântia, é um dos menos distorcido que existe na Terra. Em matéria da história de Cristo, que conta todas as fases, desde criança, tudo. Bom, tem coisas aqui que eu não entendi, ou todos nós que estudamos 5 anos esse livro, a maior parte a gente fica assim, mas o que deu para entender ajudou muito a gente ter uma visão, ajudou a gente ter uma mecânica como que procede essa evolução dessa humanidade. Isso nos ajuda, nos fortalece, nos traz mais embasamento para ser uma pessoa melhor. Que bom! Quando a gente fala assim, se você está numa igreja católica,
que tem um padre intuitivo, que não segue esses dogmas criados pela Igreja Católica, que tem amor no coração, você se sente bem e se torna uma pessoa melhor, que bom que você está frequentando lá e está se tornando uma pessoa melhor, mais fraterna, menos maledicente, mais perdão no seu coração, que bom. Não é generalizando, porque não é porque a maioria que está nas igrejas católica, evangélica, protestante, espiritismo, todas, maior parte não são devotas, mas tem a parte devota. Se a gente se encontrar no espiritismo, num evangélico, numa coisa que está nos tornando melhor, a gente está sendo mais fraterno, mais amoroso, perdoando mais, conectando com Deus, sem barganha, querendo tirar o capeta do nosso corpo através de oração, sem fazer uma reforma íntima, que bom que a gente está melhorando, porque todos os caminhos levam ao Pai, desde que sejam devotos. Mas se a gente for colocar na balança, a maior parte, muitos chamados, poucos escolhidos, a maior parte não são devotos. Por isso que a gente precisa tirar. Eu vou ler as Escrituras Sagradas e vou ver o que me faz bem. Não essas imposições, não essas coisas que são taxativas, que são punitivas, que não faça isso porque não sei o quê, sabe, te oprime, te coloca em trave a sua evolução, sendo Escritura Sagrada. Vai falar que não tem coisas boas nas Escrituras? 30%, 40%, sei lá. Por exemplo, as Escrituras Sagradas que estão lá no aramaico, no hebraico, aquelas que estão ali, elas aí também tem distorções. Também tem distorções. Mas aquelas primeiras, aquelas têm... Não tem umas Escrituras Sagradas do tempo de Jesus, não? Segundo eles. Houve várias interpretações. Jesus, para que tenha uma noção, ele começou a pregar, vamos dizer que depois de 33 anos, depois que ele pregou aos seus apóstolos, no final 24, porque quando morreu o João Evangelista, ficaram os 12 que estavam junto com o João Evangelista, ficaram 12, mais 12, 24. Então ele começou a pregar, ele até os 33 anos pregou. Sabe quando foi escrever? 7 anos depois. Segundo não sei o que, segundo não sei o que lá, e foi escrevendo. E levaram o que escreveram depois para a biblioteca de Alexandria. E deixaram em Alexandria. E houve guerra lá e colocaram fogo. E alguém pegou os pergaminhos que podiam ter pegado, saiu correndo e salvou. Sabe aonde foi parar esse pergaminho? Na mão do Papa. Depois de 300 e tantos anos. Foi parar na mão do Papa. O que ele fez? Aí entra aquilo que nós já fizemos uma palestra aqui, a reunião de todos os seus asseclas lá, e o Inocêncio terceiro, 4, não me lembro mais, eu tenho até arquivado, qualquer dia eu vou falar nisso. Ele começou a modificar as coisas, e uma das coisas que ele modificou nessa assembleia, nessa convenção, foi uma coisa gravíssima, uma das maiores. Ele trocou a reencarnação e colocou a ressurreição. O que aconteceu? A partir daí ninguém mais acreditava em reencarnação, vida após a morte. Não acreditava que nós veríamos se enquadrar numa lei de causas e efeitos. Aí começou a encher de espertos. Se é a única vida que a gente tem, por que eu vou ser bonzinho, morar debaixo da ponte e os espertos comer caviar e andar de avião uma jato de primeira classe? Não tem causas e efeitos, então me dá bem.
Por que esse celibato? Para a igreja não dividir a fortuna com as famílias. Mudou tudo, mudou. Foi mudando o que achava melhor. E houve uma distorção muito grande. E tudo que foi gravado, nós perguntamos, mas escrito na pedra, aqueles negócios do Rio Morto, não sei o quê, tudo foi depois, muito depois, transformado, escrito. Só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, segundo o plano espiritual, não teve condições de ninguém mudar. Principalmente o primeiro, Jesus chama atenção, diz: se vocês tiverem alguma dúvida quando estiver lendo nas Escrituras Sagradas, e tiverem dúvida, se baseia pelo menos no primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai falar mal dele, você não vai ter inveja, você não vai ter orgulho. Se eu amo meu irmão como eu me amo, como que eu vou ter inveja? Então, é isso que a gente precisa. O comandante Astar Chiran também disse uma vez: se tiver dúvida, tira aquilo que é proveitoso. Se tiver dúvida que sou eu que estou mandando essa mensagem, porque tem trocentos bilhões de comandantes Astar Chiran passando mensagem, pode ser um irmão qualquer, mas se a mensagem for altruística, aproveita. Mesmo que não seja eu, mesmo que não seja Jesus, seja altruística e não impõe medo em você, não te fica tolhindo para o seu crescimento espiritual. Se você possa se tornar uma pessoa melhor, mais fraterna, que bom que foi José, ou Joaquim, ou Celso, ou Antônio, ou José, não importa. Importa que a mensagem é edificante, altruística. Se começar a ler e te ocasionar uma elevação, te ocasionar uma melhora, se você sentir bem, que bom, que bom. Mesmo que não tenha sido Jesus, que foi mensageiro, um ser de luz qualquer, não importa quem foi, importa o conteúdo da mensagem. Se eu vou fazer uma observação aqui no registro em relação ao livro de Urantia, né, e a pergunta da irmã, a respeito sobre Jesus, e sobre outros livros, Urantia, ele representa um divisor de água. Né, um livro do Urantia, pelo menos no meu entendimento, não pelo fato de estar no período dos 5 anos. Né. Então é importante registrar o seguinte, que o livro de Urantia, né, ele cita, né, a educação de Jesus, né, na sua infância e adolescente, como extremamente questionador. Né? Ele questionava os seus mestres, né? Ele contestava o que o professor lhe principalmente nos 13 anos. Isso que ele falou, eu também pulava sobre isso. 13 anos ele já estava na sinagoga falando. Exatamente. Então, os mestres, eles não entendiam, né? Existia uma dificuldade por parte dos professores em entender assim, como é que aquele adolescente, aquela criança, né, poderia fazer aquele tipo de colocações em relação a mais diversos e variados assuntos. Então, isso aqui é importante frisar. Então, esse momento, dessa passagem dele para a fase adulta, certamente que ele levou isso, né? Ele carregou na sua história. Então, mas esse primeiro momento da infância e adolescência é importante registrar isso. Porque, posteriormente, ele também fez algumas colocações, né, em relação àqueles que se acabam, em relação às outras etnias e tal. Foi esse momento da infância e adolescência mesmo. Inclusive, ele tocou num assunto muito delicado. Por que vocês matam carneiro para fazer festa para Deus? Não precisa disso. E era uma tradição muito forte, muito grande. Ele com 13 anos na sinagoga, porque 13 anos já podia explanar. Bom, ficava, mas ele manteve sereno todos os seus momentos. O importante é a gente sermos uma pessoa melhor a cada dia. Da onde é a fonte? Se é católico, se é protestante, se é espírita,
cada um vai escolher em função do nível de consciência que se encontra. Uma pessoa mais sedente de informações vai sentir dificuldade em determinados segmentos religiosos, porque é tolhido, não se fala, tem dogmas, sectarismo, sabe, não se fala. Então a pessoa mesma, ela vai se questionando, pô, aqui eu não estou crescendo, aqui eu não estou evoluindo, eu preciso achar algum lugar que me satisfaça mais em função daquilo que eu preciso. Não que lá não presta, porque muita gente está começando. Essa é a postura que cada um que está em qualquer lugar precisa ter, porque tudo faz parte. Se não fizesse parte, não existiria, como não vai existir daqui a um tempo. Todas essas religiões. A religião única baseada no amor incondicional. É a religião conexão sincera com o Pai, baseada no amor verdadeiro. Essa é a religiosidade que está dentro de cada um de nós. Celso, Oi. esse grande atraso da humanidade é a Igreja Católica. O grande atraso da humanidade foi os segmentos religiosos, principalmente a Igreja Católica. Esse Papa sabe disso. Os papas que vêm mais evoluídos lutam para isso, para tirar aquela máfia, para tirar aqueles dogmas. Ele vai conseguir? Não vai, porque não tem força suficiente, mas está plantando sementinha. As crianças cristal que vão modificar. Então, ele já deixou claro, eu quero uma igreja pobre, não rica igual está, uma igreja atuante, uma igreja fraterna. Uma igreja fraterna, não ostentosa. Vai no Vaticano lá para ver. Vai lá ver. Então, ele e outros que puderem vir, até as crianças interagirem de modo geral, vai plantando sementinha. E todos aqueles que têm já consciência, vai orando para ele, como ele pede constantemente, ore por mim. Porque lá está a grande máfia instalada com ele. A difícil tarefa de viver. Viver na Terra, planeta ainda em transição, não é tarefa fácil por exigir observação e cuidados constantes dos pensamentos, palavras e ações. Também a complexidade do caminho evolutivo terreno, com seus chamamentos e dificuldades, torna a vida árdua e sofrida. Conceitos equivocados são terríveis barreiras para o renovar e potencializar sentimentos, principalmente aqueles ainda presos aos dogmas, preconceitos e fanatismos. Poucos são os segmentos religiosos que educam e orientam verdadeiramente. No entanto, inúmeros os que ensinam o buscar as facilidades das portas largas com seus despenhadeiros e armadilhas. Como mudar o que desconhece? Como consertar o que não se considera errado? Primeiro, buscando os conhecimentos certos. Segundo, procurando entendê-los. Terceiro, colocando-os em práticas. É triste, mas assim vem caminhando grande parte da humanidade, ignorando o que de fato é, não sabendo de onde procede e para onde vai um dia, totalmente ignorante na missão que programaram antes de nascer. Por isso, muitos buscam, mas não sabem que realmente buscam. Muitos deixam-se levar pelas opiniões alheias, manipulados e subjugados, que se encontram pela esperteza e hipocrisia que
campeiam pela terra. Embora exijam respeito, não se respeitam ou se fazem respeitar devido suas atitudes de desrespeitos e rebeldia. A pergunta é: serão eles vítimas do sistema ou da vida? A resposta é não. São apenas alguns preguiçosos, adormecidos ou ignorantes que só desejam facilidades para viver e solução fácil para os seus problemas e sofrimentos. Com certeza, a tarefa de viver na Terra é complicada devido à crise de valores que vem afetando grande contingente humano. Para que a vida seja próspera e feliz, se faz necessário a renovação íntima de toda uma coletividade ainda preso a velhos conceitos. Tem-se por bons valores a conduta exemplar, o caráter inquestionável e a observação consciente dos deveres fundamentados na ética moral. Embora a vida possa fazer tropeçar, questionar escolhas e ações, podendo até corromper certezas, e ela quem oferece inúmeras oportunidades de se aprender, consertar, praticar e renovar. O tempo na Terra passa rápido, então sábio é não deixar a vida passar em branco ou em vão. É aproveitar o máximo que a gente puder, sem sofrimento, é aproveitar, tirar lição, tendo cada problema como uma lição, não como um sofrimento a ser resgatado, algum karma, alguma coisa que nós fizemos que precisamos sofrer, não. Precisamos ter a dor necessária através da experiência que o cosmos conspira a cada um. Assim nós vamos sabendo lidar com as situações, resolvendo os problemas com mais sabedorias e se envolvendo com os problemas cada dia mais. Aí nós vamos entender o verdadeiro significado de estarmos encarnados num corpo físico tridimensional sem sofrimento. Porque agora qualquer coisinha que acontece que nos contraria, logo vem o sofrimento. Vem a indignação, passa para a revolta, vem a vingança, entra no sofrimento, baixa as nossas vibrações assustadoramente. E o plano errante está aí com a sua diversidade para nos alertar que existe algo errado. Se eles tiverem possibilidade de nos atacar, é porque nós abaixemos as nossas vibrações a nível compatível ao astral inferior. Depende de cada um. Permanecer em níveis sutis, vibrando com os princípios divinos, ou baixar nossas vibrações entrando em atmosfera do astral inferior. Aí nós estaremos sendo atacados. E na ignorância nós vamos fazer despacho, nós vamos mexer com esse astral inferior, para esse astral inferior nos dar paz. Quem nos dá paz é a nossa conquista de transformar, renovar sentimentos negativos e imperados na nossa matriz energética. Eis a questão. Se queremos concordar ou não, não importa, que é o caminho ascensional, cada um segundo as suas obras. Isso foi bem explícito pelo meigo nazareno que esteve aqui. Perguntas? Celso, só fazer aqui uma observação, uma pergunta em relação ao comentário anterior sobre Gabriel, né? Bacana. Ele, também, segundo o próprio meu livro, de Gramsci, essa missão foi confiada a ele. Né?
junto à Mãe Maria, pelo fato de, na verdade, ele fazia parte de uma progênie, né, sendo arcanjo. Então, ele, na verdade, nesse momento, ele se igualou a Arcanjo Miguel. Né, porque Arcanjo Miguel, ele sempre foi visto considerado igual a Deus. Né? Então, só para fazer essa observação, que ele, Gabriel, ele se tornou tão importante justamente a ele por conta dessa missão que foi confiada. Exato, ele adquiriu muito mérito. Muito mérito por conta disso. Né? E quando Jesus, para pudermos finalizar, quando Jesus subia a montanha e ficava jejuando, sabe com quem que ele se conectava? Com Logos Lorde Melquisedeque, que era o superior dele no superuniverso, o Logos do superuniverso, que ele se dirigia: Pai, por que me abandonaste? Ele estava se referindo ao Logos Melquisedeque, chamando de Pai. Então tinha esse costume, evidentemente que o Lorde Melquisedeque tinha essa conexão com o Lorde Metatron. Ele se comunicava através do Lorde Metatron, essa comunicação. Então, devagarzinho nós vamos entendendo, e o mais importante desse entendimento é que nos possa incentivar a ser uma pessoa melhor, mais fraterna, com mais ética moral, com mais fraternidade e perdão no nosso coração. Isto é amor incondicional. Isto vale muito a pena. Ou é isto que vale a pena. Então nós estamos finalizando nossa explanação. Nós vamos fazer agora a oração final junto com os irmãos de casa. Depois vamos nos despedir do pessoal de casa para entoar o mantra para finalizar o nosso trabalho. Então vamos colocar o nosso mantra. Opa, o nosso mantra não, oração. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas. Queremos convidar, se houver algum irmão do plano extrafísico, aqui ou em qualquer lugar fora daqui, que queiram, que possam ser conduzidos a esse portal, sendo acolhido a um lugar apropriado à sua evolução espiritual, com muito carinho e amor. Essas mães santíssimas, receba uma rosa cor-de-rosa, demonstrando nossa gratidão a elas e a todos que participaram conosco desse banquete cósmico. Que Arcanjo Miguel possa criar uma cúpula de proteção, fechando nossos campos energéticos, e que em nome de todos da luz, acima de tudo em nome da Trindade, dos mestres que nos assistem, damos por encerrado mais essas explanações, dando todos juntos graças a Deus. Então, pessoal de casa, muito obrigado por ter nos assistido. Até segunda-feira que vem. Até lá.